São praticamente só esse, é o Nomad. Esse aparelho ele funciona com o quê? Com a pilha AA. O ideal dessas pilhas é que elas fossem alcalinas, né? Mas a gente usa as pilhas recarregáveis mesmo aí no dia a dia. Funciona perfeitamente. Vocês aqui fazem uso da descartável mesmo? Sim. Show. Se puder continuar, é a melhor maneira possível. Nossa, bem demais. Mas é isso daí. É um custo mais elevado, mas você vai ter muito menos problema com as pilhas descartáveis. Cada pilha dessa você vai utilizar para um exame. Então, fez um exame, descarta. Essas pilhas aqui, vocês podem usar elas para infinitas outras coisas. Para controle, outros equipamentos, vocês podem pegar para fazer o descarte que elas continuam funcionando. Então, elas ainda têm uma energiazinha boa. Para outras coisas, vocês podem utilizar. Então, não há necessidade de vocês fazerem um descarte imediato delas. Tá bom? Esse aparelho, ele tem alguns acessórios, que é o cabo de paciente, que é de 5 vias, e também tem a questão do cabo USB. Esse cabo USB, ele é utilizado para a gente fazer o quê? Visualizar o traçado do paciente antes de mandar ele para casa. Por quê? Através desse traçado, você consegue já ver se às vezes o cabo está rompido, se tem algum eletrodo solto. Então você já adianta um pouco aquele retorno que você poderia ter em relação ao exame, tá bom? Outra coisa muito importante é a questão da preparação do paciente. Nesse caso do Holter, é de suma importância você fazer a asepsia correta da pele. O paciente está com o ponto onde vai ser fixado o eletrodo devidamente depilado. Tem que fazer a depilação corretinha do aparelho, do paciente. E a fixação dos eletrodos. Essa fixação do eletrodo, ela é feita também com o quê? Além de fazer a asepsia, você vai fixar ele com o micropore. Tem que utilizar o micropore nesse exame aqui. Por quê? O paciente vai para casa, vai começar a transpirar, o eletrodo vai soltar. Não tem o que fazer. Então, quanto mais fixo ele tá, melhor vai ser para o exame, tá bom, gente? Então, a gente vai começar aqui com a preparação. Seu nome? Rodrigo. Chega aqui, Rodrigo. Vamos você de cobaia. Nesse caso aqui, ele já está completamente depilado, não tem pelo, então aqui fica muito bom, muito mais fácil. Mas é interessante vocês terem o quê? Uma giletezinha aí daquelas descartáveis. Pode ser aquela mais barata, mas vocês têm que ter para quê? Vai chegar paciente aqui que vai estar só o Tony Ramos, vai estar cabeludo mesmo. Então tem que depilar. Você vai pegar pelo menos o ponto, você não vai fazer depilação completa de tórax nem nada. Vai só fazer depilação nos pontos onde vão ser fixados os eletrodos, tá bom? Tá, aqui vocês já tem até o esquemáticozinho, facilita. Vocês podem pegar umas 2 agarras. Existe um lugar que o pessoal usa aquelas lixa d'água. Gente, não tem necessidade daquilo, tá? Porque aquilo lá realmente você tá ferindo a pele do paciente. Isso dá melhorar? Melhora, mas não tem necessidade, tá bom? A própria gaze, ela já é um pouco abrasiva. Então você consegue retirar bastante resíduo, bastante pele morta só com a gaze, tá bom? Então você vai fazer o quê? Umidificar com álcool. Vai cá, verifica onde vai ser fixado os eletrodos. Vai fazer a limpeza. Você pode esfregar bem até ficar meio vermelhinho mesmo. Por quê? Você tem que retirar o máximo possível de resíduo e pele morta, tá bom? Você pode ver que sai bastante coisa aqui, ó. Ele tomou banho, né? Eu acho, mas tá saindo aqui bastante pele morta. Então você vem pro próximo ponto. Esses pontos, eles não vão ser 100% nesses pontos, tá bom? Por quê? Vai depender muito da fisiologia do paciente. Principalmente questão de mulher. Mulher tem a mama às vezes muito grande, tudo mais. Às vezes tem a questão elas não vão vir com o top sim adequado, o sutiã também não. Então, no caso da mulher, a gente vai fazer o quê? Tem algumas orientações que vocês vão ter que fazer com o pessoal que agenda o exame. Que é o quê? Ó, não pode vir com sutiã de bojo, evitar a questão por exemplo, vir com um topzinho para ficar firmando. Questão de banho. Pede para vir de banho tomado, questão da não passar creme, óleo, nada na pele. Por quê? Vai facilitar para você estar fazendo essa limpeza aqui, tá bom?
Então tudo isso é bom já agendar. Próximo ponto. Se tiver doente, você fala. Tá de boa. Não é nada essa dor. Ele é meio masoquista, tá tudo certo. É, no caso da tatuagem nas costas. O indicado é que todos esses eletrodos eles sejam fixados na região da óssea aqui, ó. Então, realmente sempre por cima da costela mesmo, tá bom? Ah, tem tal costela assim. Não tem bem assim também não. Você pode vir mais ou menos num ponto similar, porque a condutividade vai ser próxima praticamente sempre. Então, não faz muita diferença mesmo. Então, fixou, deixa o álcool dar uma evaporadinha. Não vai direto, você limpa o ponto, já vem pregando o eletrodo, porque o próprio álcool, ele entra em contato com a cola do eletrodo e faz que inutilize um pouco ela não vai ter a mesma eficiência. Então você vem, fixa de cima para baixo, sempre apertando, porque evitar que crie uma bolha de ar aqui por dentro, para ter o máximo de contato possível com o gel condutor aqui do eletrodo. Beleza. Aí a gente vai fixar agora o cabo de paciente. Deixa eu olhar a cola que eu também não lembro. Então, esse aqui é o branco. Verde. Preto de cá. Preto. Vamos lá. Uma outra maneira que vocês podem fazer é o seguinte, às vezes a pessoa, por exemplo, é idosa e tudo mais, que você vai pressionar aqui, pode machucar. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer o quê? Coloque o eletrodo, por exemplo, aqui, ó. Você pega o pacotinho e já coloca as vias todas pressionadas aqui. Depois vem pressionando no paciente. Então, isso daqui realmente fica a critério de vocês de como vão utilizar. Até agiliza mais no atendimento. Agiliza também. Só que para a fixação do eletrodo em si, ela não fica tão legal. Como eu te falei, porque às vezes quando você prega com ele aqui, pode dar uma bolinha de ar por dentro. Então, essa bolinha de ar, ela impossibilita às vezes o contato do gel condutor com a pele. Por mínimo que seja, são umas coisinhas assim, que às vezes a gente acha que não faz diferença, mas pior que faz no final. Então, a somatória dessas assertividades que você vai tendo aqui na preparação do exame, tudo vai contribuir para uma melhor qualidade do sinal, consequentemente o exame vai ser melhor. Tá, então, aqui a gente simula um erro, vamos testar aqui. Vou botar alguma coisa aleatória aqui só para a gente simular um erro. Aí a hora que você tentar cadastrar, programar, ele vai ficar dando esse erro de trava-loop, tá vendo? Então você não consegue. Isso aqui é uma das falhas que acontece com muita frequência nesses programas. Outra coisa, às vezes, é até a própria leitura. Às vezes a leitora ela tá danificada ou com mau contato, então ela não consegue identificar a posição dessa chavinha no cartão. Inclusive, essa da Multilaser aqui, ela é danada para acontecer isso. Então, às vezes a travinha tá normal, você coloca o cartão, mas mesmo assim ela continua dando erro da trava-loop. Vamos ver se essa aqui vai dar. Não, essa aqui ainda não deu, ela tá boa. Mas aí às vezes você tem que fazer o quê? Pressionar um pouquinho pro canto esquerdo aqui, ó, para a leitora reconhecer a travinha. Então, vamos lá, a gente vai programar agora esse paciente aqui. Então, eu vou fazer o cadastro novamente. Ó, aqui
como a gente criou um teste só para fazer, ele já criou o arquivo aqui. Toda vez que a gente programa esse paciente, ele cria um arquivo binário. Então esse arquivo, quando você cria, ele vai estar com essa nomenclatura aqui, ó, paciente.bin, que é o arquivo dele. Quando esse exame ele retorna, que ele já tem gravação, esse arquivo ele vai vir renomeado, ele vai vir como data.bin. Então, às vezes, por exemplo, se não está importando a medida, você olha o arquivo, ó, como é que está a nomenclatura do arquivo? Será que realmente pressiona? O que acontece muitas vezes, você faz o processo inteirinho, faz a preparação do paciente, programa ele aqui, faz o teste, vê o traçado, tudo mais, põe o paciente e manda ele embora. Mas acontece às vezes de fazer o quê? Esquecer de pressionar o botão. Então acontece bastante de realmente esquecer, porque você só pressiona o botão e ele começa a gravar. Então às vezes a pessoa esquece, manda o paciente e o paciente não sabe se está gravando, se não está. Aí ele retorna, ué, mas está paciente não está importando o exame. Aí você vê como que está a nomenclatura do arquivo. Então essa é de alguma outra maneira que você consegue visualizar também. Você já falou muito desse negócio traçado, a gente ainda vai ver? Vai, agora. É porque... Vamos lá. É porque esse daí praticamente a última etapa, vamos falar. Então a gente vai cadastrar agora o paciente no Tandera. Quando você coloca o cartão, na maioria das vezes ele já reconhece e abre a janela de programar. Quando ele não aparece, você pode vir aqui em exame, clicar em programar exame. Aí ele vai aparecer a tela. É seu nome mesmo? Rodrigo. Rodrigo de quê? Alves. Rodrigo Alves de Souza. Um Z eu conhece. Não sei. Data de nascimento? 14/7/99. Peso? 56. Altura? 1,72. Essa altura aqui, você não coloca ela, vai colocar sempre em centímetro, tá bom? Você não precisa colocar a vírgula não, senão vai dar erro. Aí você seleciona o sexo. Aqui vocês podem colocar também a questão do médico. Não sei se vocês têm o critério, por exemplo, médico solicitante e tudo mais. Mas geralmente não tem a necessidade. Isso é para procedimento mais interno. Então, geralmente, os próprios médicos de vocês aqui que já solicitam os exames, não são? Certo. Então, você vai vir, vai clicar em programar. Aí ele vai aparecer a mensagem, ó, cartão programado com sucesso. Então, você pode dar OK. Eu vou abrir aqui, ó, só para vocês verem que a gente criou lá o paciente, o arquivo novamente, ó. Unidade, tá vendo? Paciente. Então, a gente pode retirar o cartão. Agora a gente vai pegar o aparelho. Tem uma pilha aqui? Tem, na gaveta de cima, tem. Na gaveta de cima. Quando você coloca, eles têm alguns defeitos. Aqui do canto, você pode observar que tem uma travinha. Isso aqui se chama trava-look. O que? Ele impede a transferência de dados de gravação pro cartão. Então, se ela estiver voltada aqui para baixo, isso aqui vai estar bloqueado a transferência de dados do cartão. Então, o aparelho não vai conseguir gravar. E se você colocar aqui, ele vai ficar dando erro de trava-look. Quer ver? Eu vou colocar. O sistema vai reconhecer. Pode firmar bem, colocar aqui, ó. Fixar bem na questão do cabo. Por quê? O que a gente tem que evitar aqui? A questão do tensionamento do cabo no eletrodo. Porque toda vez que você tensionar o cabo, ele força diretamente no eletrodo, tá vendo? Então o que acontece? A gente tem que diminuir esse tensionamento do cabo no eletrodo. Então não é bom dobrar, né? Oi? Não Você é bom pode dobrar, fazer aquela alça de tensão pode? assim também. Pode. Que se você quer ver, tira mais um pedaço. Essa alça de tensão você está complementando. Isso. Porque se você fixar desse jeito aqui, ó, toda a energia que é gerada nesse cabo está sendo tensionada direto aqui na alça, tá vendo? Mas a movimentação aqui tá meio que na toda a região da pele dele. Não tá forçando o eletrodo para descolar da pele. Você pode fazer isso também. Tem que proteger o eletrodo. Você tem que fazer o quê? Diminuir o máximo possível o choque que for gerado no cabo para o eletrodo, para ele ficar o máximo conectado possível. Você vai fazer isso aqui em todos os pontos.
Você tem necessidade que a gente faça aqui ou deu para entender só em um cabo? Então, mas os cabos ficarem cruzando entre si, não tem problema. Não tem nada a ver, não. Porque às vezes quando a gente meio que enrola esses partes, meio que dá uma enrolada neles aqui pra Pode, não tem problema. Não. Esses cabos aqui, eles todos são blindados e possuem isolação tanto para interferência eletromagnética e tudo mais. Pode ficar tranquilo. Vocês podem fixar, às vezes vocês podem fazer aquele bolinho que eles fazem aqui, ó. E fixa aqui assim, aí prega um micropore aqui. Coloca, tipo, girando na bolsinha também. Isso, pode, não tem problema. O que é importante é o seguinte, fez toda essa etapa, volta aqui, vê se, antes de pressionar, confere, vê se não tem nada solto. Então, continua ok, beleza? Então, tá certo. Então a gente pega, aí agora é a última etapa, que é pressionar o botão. Então quando você pressiona, ele vai ficar laranja, durante uns 5 segundos mais ou menos, aí ele vai piscar verde rápido e apagar. Ó, agora ele tá piscando verde rápido e apagando. O que acontece? Aqui ele iniciou a gravação. Então, quando ele chega nessa etapa, ele já está gravando o exame. Aí você pode colocar o aparelho no paciente, põe na capanga, tudo certinho, caso já não tenha feito. Isso vai depender do processo. Você pode já colocar na capanga e depois pressionar. Isso aí vai muito de como vocês vão prosseguir, que vai de cada um. Então, feito isso, vai passar as orientações para o paciente. Quais são as orientações para o paciente? Olha, você não vai poder tomar banho, questão de dormir, você vai dormir de costas, não vai dormir sobre o aparelho. Questão, eu posso fazer academia, posso fazer isso. Poder pode, mas não é o indicado. Por quê? Quanto mais ele transpirar, mais fácil é soltar o eletrodo. Por exemplo, o ideal mesmo seria que os pacientes evitassem o máximo possível de esforço físico durante a execução desse exame. Porque senão ele vai ter o transtorno de ter que refazer às vezes o exame por conta disso. Porque tem gente que transpira demais, então cola nenhuma vai segurar aqui. Então segurou, para de perder o sinal, vai começar a gerar interferência e infelizmente não vai dar para ter informação suficiente para laudar. Então vocês passam as devidas orientações para o paciente. Olha, essa do colchão magnético tem uma incógnitazinha aí. Eles falam que não pode. A grande maioria dos lugares que eu vou, eles falam que não pode. Só que se você olhar no Inmetro, esse aparelho aqui, ele tem proteção contra a onda eletromagnética. Então, pela lógica, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aqui já aconteceu. Mas assim, se vocês quiserem manter falando, não pode dormir com colchão magnético e tudo mais. Micro-ondas, passar em placa eletrônica, placa giratória. Se tiver elevador, pode? A única coisa que você pode falar em relação a isso é a questão do colchão magnético. Mas mesmo assim, praticamente eu não O colchão magnético ele não desliga o aparelho? Não desliga. O que pode acontecer é o quê? Pelo fato de ele estar tendo indução eletromagnética, interferir no traçado. Por quê? Porque isso aqui trabalha com milivolt, ele está captando sinais de milivolt do paciente. Então, só que esses aparelhos têm proteção eletromagnética. Então, eles são testados para isso. Então, não é para interferir. É igual, por exemplo, não sei se você chegou a pegar aquelas caixinhas de computador antigamente. A hora que você ia receber uma ligação de uma pessoa do telefone, você já sabe, antes do celular te chamar, você já sabia, porque estava tendo onda de rádio chegando ali. Então, assim, esses aparelhos já têm essa proteção. Então, não interfere. Tá bom? Mas o mais é a questão do cuidado. E outra, passa um pouquinho de medo do paciente. Você não pode fazer isso, você não pode... Toma cuidado com o aparelho, não vai tomar banho, não pode molhar. O que acontece muitas vezes os aparelhos chegar tudo lascado aí. Vocês já devem ter pegado, possivelmente. Então praticamente é isso. Retornou no outro dia, você pode desconectar o aparelho do paciente, retirar as pilhas. Vocês já fazem o descarrego já de imediato, né? Então você pega a pilha, vai colocar abre o sistema lá do Tandera. Tá vendo aqui?
o arquivo ele retornou como data.bin. Então aqui ele passou por gravação. Então tem informação aqui já nesse exame. Ó, ele automaticamente reconheceu aqui. Essa parte aqui você pode colocar as observações dentro do exame. Vamos supor a questão do diário de paciente, caso vocês tenham para fazer, que imprima e passa as informações do paciente, vocês podem colocar todas essas observações aqui. Ou se o paciente tiver alguma observação específica, tal hora eu estava fazendo alguma atividade, tudo mais, aconteceu isso e isso, eu senti uma dor muito estranha em tal horário, assim, você pode colocar essas observações todas aqui, que essas observações elas vão aparecer lá para o cardiologista na hora do laudo. Então vocês podem dar o OK aqui. Configuração do cartão de memória. A gente vai cadastrar esse paciente através desse programa. Para você cadastrar ele, você vai pegar o cartão. Ele tem um cartão SD. Esse cartão SD, vocês têm que ficar atento a algumas coisas, porque isso aqui é um cartão comercial que você compra em qualquer lugar. Então você consegue comprar ele ali, então eles têm alguns defeitos. Aqui do canto, você pode observar que tem uma travinha. Isso aqui se chama trava-look. O que? Ele impede a transferência de dados de gravação para o cartão. Então, se ela estiver voltada aqui para baixo, isso aqui vai estar bloqueado a transferência de dados do cartão. Então, o aparelho não vai conseguir gravar. E se você colocar aqui, ele vai ficar dando erro de trava-look. Quer ver? Eu vou colocar. O sistema vai reconhecer. Se você tentar cadastrar o paciente, ele não vai cadastrar. Aqui a gente simula um erro. Vamos testar aqui. Vou botar alguma coisa aleatória aqui só para a gente simular um erro. Aí a hora que você tentar cadastrar, programar, ele vai ficar dando esse erro de trava-look, tá vendo? Então você não consegue. Isso aqui é uma das falhas que acontece com muita frequência nesses programas. Outra coisa, às vezes, é até a própria leitura. Às vezes a leitora ela tá danificada ou com mau contato, ela não consegue identificar a posição dessa chavinha no cartão. Inclusive, essa da multilaser aqui, ela é danada para acontecer isso. Então, às vezes a travinha tá normal, você coloca o cartão, mas mesmo assim ela continua dando erro da trava-look. Vamos ver se essa aqui vai dar. Não, essa aqui ainda não deu, ela tá boa. Mas aí às vezes você tem que fazer o quê? Pressionar um pouquinho pro canto esquerdo aqui, ó, pra leitora reconhecer a travinha. Então, vamos lá, a gente vai programar agora esse paciente aqui. Então, eu vou fazer o cadastro novamente. Ó, aqui, como a gente criou um teste só para fazer, ele já criou o arquivo aqui. Toda vez que a gente programa esse paciente, ele cria um arquivo binário. Então, esse arquivo, quando você cria, ele vai estar com essa nomenclatura aqui, ó, paciente.bin, que é o arquivo dele. Quando esse exame ele retorna, que ele já tem gravação, esse arquivo ele vai vir renomeado, ele vai vir como data.bin. Então, às vezes, por exemplo, se não está importando a medida, você olha o arquivo, como é que está a nomenclatura do arquivo? Será que realmente pressiona? O que acontece muitas vezes, você faz o processo inteirinho, faz a preparação do paciente, programa ele aqui, faz o teste, vê o traçado, tudo mais, com o paciente e manda ele embora. Mas acontece às vezes de fazer o quê? Esquecer de pressionar o botão. Então acontece bastante de realmente esquecer, porque você só pressiona o botão e ele começa a gravar. Então às vezes a pessoa esquece, manda o paciente e o paciente não sabe se está gravando, se não está. Aí ele retorna, mas está paciente não está reportando o exame. Aí você vê como que está a nomenclatura do arquivo. Então essa é de alguma outra maneira que você consegue visualizar também. Você já falou muito desse negócio traçado, a gente ainda vai ver? Vai, agora. Porque... Vamos lá. É porque esse daí praticamente a última etapa, vamos falar. Então a gente vai cadastrar agora o paciente no Tandera. Quando você coloca o cartão, na maioria das vezes ele já reconhece e abre a janela de programar. Quando ele não aparece, você pode vir aqui em exame, clicar em programar exame. Aí ele vai aparecer a tela. É seu nome mesmo? Rodrigo. Rodrigo de quê? Alves. Rodrigo Alves.
de Souza. Com Z ou com S? Com Z. Data de nascimento? 14/7/99. Peso? 56. Altura? 1,72. Essa altura aqui, você não coloca ela, vai colocar sempre em centímetro, tá bom? Você não precisa colocar a vírgula não, senão vai dar erro. Aí você seleciona o sexo. Aqui vocês podem colocar também a questão do médico. Não sei se vocês têm o critério, por exemplo, médico solicitante e tudo mais. Mas geralmente não tem a necessidade. Isso é para procedimento mais interno. Então, geralmente, os próprios médicos de vocês aqui que já solicitam os exames, não são? Certo. Então, você vai vir, vai clicar em programar. Aí ele vai aparecer a mensagem, ó, cartão programado com sucesso. Então, você pode dar OK. Eu vou abrir aqui, ó, só para vocês verem que a gente criou lá o paciente, o arquivo novamente, ó. Unidade, tá vendo? Paciente. Então, a gente pode retirar o cartão. Agora a gente vai pegar o aparelho. Tem uma pilha aqui? Tem, na casa de cima, tem. Na casa de cima. Quando você coloca